Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta quinta-feira, dia 27 de julho. Nós estamos na 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículos do 10º ao 17. Por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus. Porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, lhe se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o contexto do evangelho de hoje é o da rejeição de Jesus por parte das lideranças. O evangelista vê nas parábolas uma oportunidade para as pessoas se definirem a favor ou contra Jesus. Jesus se vale então do profeta Isaías para descrever a experiência do pregador, que acaba irritando, endurecendo o coração dos ouvintes. Mesmo não agradando, o profeta não se cala, pois é Deus mesmo quem o envia. Sua pregação denúncia quer fazer o povo voltar ao bom caminho. Nesse contexto, os discípulos são felizes, porque acompanham e colaboram na implantação do reinado de Deus. Ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, que nós possamos refletir sobre a nossa vida. Se nós estamos ouvindo a voz de Deus, estamos enxergando os sinais que Deus tem mostrado em nosso meio, da sua presença, do seu cuidado, quantos milagres Deus tem realizado todos os dias na nossa vida, E somente consegue enxergar a ação de Deus aquele que está em comunhão com o Senhor, que acolhe a sua palavra, que vive na obediência aos seus ensinamentos, que é aquele que é fiel a Deus. Aquele que está distante do Senhor, que está fechado, como nos diz o Evangelho, vê a ação de Deus, mas não enxerga, não acredita. Ouve, mas não compreende. Então, que os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos estejam abertos, que nós estejamos atentos a tudo aquilo que Deus está fazendo em nosso meio, e que tudo isso nos venha por causa de uma intimidade nossa com Deus, que é necessária para todo o tempo, em todo o tempo. Tudo que acontece na nossa vida acontece com a permissão de Deus. E o que nós alcançamos não é por merecimento nosso, é Deus, e nós precisamos compreender isso, porque sem Deus nós não conseguimos fazer nada. E quantas pessoas que estão se esquecendo disso, e se distanciando do Senhor, acham que podem todas as coisas, vivem na autossuficiência, numa soberba terrível. Nós não somos nada. É só olhar para o ser humano sendo sepultado, sendo colocado num túmulo, É só olhar para o que nós nos tornamos quando falecemos e vamos para a terra. Nós não somos nada, não levamos nada deste mundo. Então, quem sabe de tudo é Deus, e quem nos concede tudo, o ar, saúde, tudo é Deus. Então nós precisamos viver de tal maneira numa comunhão com o Senhor, numa intimidade com Ele todos os dias, vida de oração, vida sacramental. E se vivermos assim, veremos o que Deus está fazendo em nosso meio, vamos enxergar, ouviremos e vamos compreender o que Deus quer de nós. Que não vivamos como tantos, distantes, afastados do Senhor. E quanto mais insistem nessa vida distante de Deus, cada vez mais não conseguem perceber, enxergar nada do que Deus está fazendo
à sua volta, né, e não conseguem ver. E aí a tendência é só a vida dar errado e cada vez mais errado, né, porque só Deus pode todas as coisas. Deus é a nossa essência. Deus é o nosso chão, o nosso sustento, né? Deus nos basta e só Ele nos basta, só Ele nos preenche, né? Nós precisamos compreender isso. Quando entendermos isso, nós seremos felizes, porque veremos cada vez mais a ação de Deus, o agir de Deus em nosso meio, de forma direta e indireta. Então que possamos, por meio de uma vida de oração sacramental, de intimidade com o Senhor, nos focar nisso e nos prender nesta vida, né, voltada para Deus, para que vivamos felizes, compreendendo todos os dias aquilo que todos os dias Deus faz, realiza na vida de cada um de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.